Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre emagrecimento e criação de novos hábitos. Para esse vídeo eu trouxe uma convidada mais que especial, Mariana Franco. Ela é nutricionista, já atendeu mais de 300 pacientes nos últimos 2 anos e atualmente está com atendimento em mais de 3 países, né, Mariana? Hoje a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre alimentação saudável, como que a gente pode começar isso, né? Pessoal, então eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui e a gente vai se desenvolvendo. Vamos lá, Mariana. Para você, assim, olhando do seu olhar como nutricionista, os pacientes que você vem atendendo nos últimos anos, como que você descreveria uma alimentação saudável, né? A sua especialidade atualmente é emagrecimento, né? A maioria dos casos você tem trabalhado em emagrecimento. E como que você lida com os seus pacientes? Como é que você apresenta para eles uma alimentação saudável? Como que você embute esse conceito na mente deles? Como que funciona esse processo? E para você, né, definir assim, o que seria alimentação saudável? Eu acredito muito que a alimentação saudável não é só o que você comer, uma fruta, uma salada, né? Mas parte muito mais da nossa mente. Quando a gente fala de alimentação saudável, muitas pessoas têm algum bloqueio de ansiedade, de depressão, alguma coisa assim. E isso influencia muito na alimentação, né? Então, essa parte de corpo, mente, também influencia bastante. Então, consumir verduras, frutas, né? Fazer uma atividade física, que é muito importante, que a maioria pula muito essa parte. Então, basicamente, a alimentação saudável parte disso, né? De hábitos saudáveis, hábitos de leitura, hábitos de atividade física e a alimentação mais natural possível. Como que, por exemplo, um paciente chega para você, normalmente o paciente, não sei quais são os níveis de emagrecimento que você tem trabalhado, né? Mas quando ele chega para você, assim, vamos supor, pessoa que nunca foi nutricionista, e importante também ressaltar que nem sempre as pessoas vão novas, né? Às vezes a pessoa vai com hábitos já muito fundamentados, tudo muito criado na sua mentalidade ali. Então chega um paciente bem acima do peso, uma pessoa que não tem noção nenhuma de hábito de sono, de alimentação, descanso, atividade física. Como que você começa essa abordagem normalmente? Sobre os níveis de emagrecimento, né? Tem uma pessoa que às vezes quer emagrecer 5 quilos só para ficar esteticamente melhor, sem gostar mais. Já tem pessoas que precisam emagrecer 20, 30 quilos, porque isso é de muito tempo, né? Geralmente a gente tem que partir do básico, né? Porque não adianta a pessoa chegar aqui, não gosta de verdura, não gosta de salada, não gosta de fruta, não gosta de nada, não faz atividade física e tentar mudar ela de um dia para o outro, que isso não vai acontecer. E se isso acontecer, não vai ser sustentável por muito tempo. Então eu vou colocando metas que são possíveis para ela naquele momento. Então, por exemplo, fala assim, Mari, eu não gosto de fruta nenhuma. Tá, beleza, mas qual que você tem um pouco mais de facilidade? É a banana, então beleza. A gente vai incluir essa fruta aqui. Então a gente vai pegando as partes que ele tem um pouco mais de facilidade. Às vezes a atividade física é muito comum a pessoa falar assim, eu não gosto de musculação. Não gosto de musculação, acho muito chato, muito monótono. Então às vezes a gente combina assim, você vai caminhando para o trabalho, às vezes mora em prédio, vou subir todo dia, em vez de ir de elevador, vou andando, vou na escada. Então a gente faz essas pequenas metas para a pessoa conseguir enraizar isso na rotina dela para que seja sustentável. Porque mesmo se eu passar uma dieta para ela restritiva, que ela emagreça 5 quilos no mês, talvez depois disso ela não vai conseguir sustentar isso na rotina dela. E como tem sido os resultados assim, que você tem visto pacientes? Muito bom. Geralmente quando a gente coloca essas pequenas metas, a pessoa fica mais vendo que aquilo pode realmente acontecer, né? Porque se a gente falar assim, tem uma pessoa que não toma 100 ml de água, um copo de água por dia, e fala assim, você tem que tomar 3 litros de água no dia, não vai tomar, né? Então ela vai vendo que aquilo ali está sendo possível na rotina dela e que ela pode melhorar. Então eu já tive pacientes que um ano perderam 20 quilos e estão gostando do estilo de vida, né? Encontraram um estilo de vida que gosta de alimentação, de atividade física, às vezes nem imaginava. Fora os outros sintomas, né? Então, às vezes o intestino funciona bem, enxaqueca, o estômago fica alto, azia. Então, às vezes são sintomas comuns que as pessoas falam assim, normal, né? Mas quando ela tem um estilo de vida mais saudável, aquilo
A autoestima também, às vezes a pessoa vem só por, às vezes a grande sacada da pessoa seja a autoestima, né? Seja tipo assim, preciso, não estou gostando do que eu estou vendo no espelho. Ou então nem olho no espelho porque eu não tenho coragem de ver quem eu tenho me tornado. E na verdade descobre outras coisas, né? Descobre alguns princípios de doença, algumas coisas do tipo, né? Às vezes, por exemplo, eu dou uma ferramenta para o paciente para ele escrever realmente os motivos. Porque quando a gente não tem um objetivo mesmo, assim, não sabe por que está emagrecendo, não sabe por que quer melhorar a alimentação saudável, a alimentação, é muito fácil deixar para lá. Então, às vezes, a pessoa tem que saber realmente, eu quero emagrecer porque eu quero engravidar, eu quero emagrecer porque eu estou com um princípio de diabetes, eu não quero ter isso na minha vida, então eu preciso emagrecer. Então, a pessoa tem que achar um motivo real para emagrecer. Porque muitas vezes a pessoa quer emagrecer porque alguém falou que ela precisa emagrecer, mas ela não está ok com ela, né? Então, eu acho que essa parte de encontrar um motivo é muito diferente, porque fica mais difícil a pessoa desistir. Tá? Que ela quer engravidar. Então, eu preciso perder peso para não ter uma diabetes gestacional, porque eu quero que meu filho tenha uma vida saudável, por exemplo. Então, a pessoa tem que encontrar esse motivo. E como que funcionam essas metas normalmente? Você coloca elas de 30 em 30 dias, você define elas por X quantidade de peso, ou então, e outra coisa também, inicialmente, né, quando os pacientes chegam, como que funciona essa avaliação sua? Você já começa trabalhando com números mais precisos ou você trabalha primeiro na reeducação básica? Porque às vezes uma pessoa, para ela é extremamente comum na parte da manhã já comer biscoito com, sei lá, com Nescau e a longo prazo isso se torna insustentável, mas a grande maioria das pessoas não vão perceber isso, né? Então como que você começa assim, com essas metas? O primeiro norte que você dá para os pacientes, assim, como que você faz? Né? Geralmente, no primeiro plano alimentar, antes eles me contam o que realmente eles comem na rotina, e aí, no primeiro momento, eu melhoro isso. Então, por exemplo, a pessoa que come... Então antes eles te contam tudo, né, como que eles estão fazendo, aqueles que não omitem, né, algumas coisas. Como que tem sido a alimentação deles e por meio disso você começa a então, por exemplo, a pessoa que come pão com manteiga e Nescau de manhã, eu falo assim, fulano, a gente consegue incluir um ovo dentro desse pão? Consegue, beleza. A gente consegue reduzir, são 3 colheres de Nescau, a gente consegue reduzir para 2? Beleza, a gente reduz. E aí a gente vai fazendo isso com todas as refeições, porque se falar para a pessoa, faz assim, você vai comer uma fruta com aveia, ovos mexidos com queijo e um café sem açúcar. A pessoa às vezes não pensa, vai fazer o resto, não vai mais. E aí as metas seguem o mesmo princípio. Então, por exemplo, a gente vai começando com metas pequenas. É o final de semana que me atrapalha, não tem rotina nenhuma, não tem costume de ir no supermercado, deixa tudo acabar em casa. Beleza, fulano. Então a gente vai colocar sua rotina. No domingo você consegue ir no supermercado? Consigo. Então a gente vai fazer essas pequenas metas. A gente vai aumentando aos pouquinhos também para a pessoa realmente conseguir incluir na rotina dela. Aí, sobre peso, geralmente eu não coloco meta de peso. Você tem que perder 2 quilos no mês, 3 quilos, né? Porque isso pode ser muito relativo. E quando a pessoa tem zero, nunca foi nutricionista, nunca tentou fazer dieta, nada, então ela não tem muita noção, assim, às vezes de refeição livre, final de semana, então às vezes ela acha que se ela seguir o plano alimentar até o almoço e o restante já comeu sua bobeira, ela seguiu. Então, essas pequenas coisinhas a gente vai lapidando durante o tratamento, mas a primeira consulta a gente sempre foca as metas pequenas para ela realmente ver que ela consegue fazer aquilo, não é coisa de outro mundo. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui também é a questão do emagrecimento em si, né? Atualmente eu sei que você recomenda a questão da atividade física para o emagrecimento, mas eu sei também que é possível emagrecer sem atividade física, vamos falar assim, né? A atividade física eu falo que a gente também está numa tendência de vincular sempre a atividade física com a academia, com musculação. Só que existem várias outras coisas, né? Existem crossfit, corrida, esportes são variados. Treino em casa, uma coisa que viralizou muito também na época de pandemia. Mas qual você acha que é o grande diferencial de uma pessoa que passa pelo processo de emagrecimento com atividade física e a pessoa que passa pelo processo de emagrecimento sem atividade física? Porque as duas formas são possíveis, né? A sua opinião, qual seria a melhor forma e qual é a diferença entre as duas? A diferença é que, quando a gente pensa, por exemplo, uma pessoa que tem que perder 10 quilos e ela fala assim, não
gosto de atividade física, eu não quero fazer esse primeiro momento. Talvez a restrição da dieta vai ser um pouco maior, né? E quando a gente pensa, perdeu 10 quilos de gordura, pessoa quando não faz nenhuma atividade física, a tendência é ficar um pouco mais flácida. Talvez o aspecto corporal dela não vai ficar legal. Esteticamente. Não vai ficar legal. E o emagrecimento vai demorar mais, porque não tem aquele gasto que a atividade física vai fazer, né? Mas eu sempre falo com a pessoa, assim, beleza, você não gosta de musculação, você não é obrigada realmente, né? Mas às vezes uma dança, uma coisa, uma atividade funcional, uma coisa diferente, assim, uma luta. Às vezes a pessoa gosta. Às vezes a gente fala assim, musculação, ela finge que ela nunca foi fazer, às vezes ficou lá um mês fazendo e já fala que não gosta, né? Entendi. E aí, então, se a pessoa procurar uma atividade que gosta, uma corrida, algo assim, já vai ajudar bastante. Mas se ela preferir não fazer nada, o emagrecimento vai ser mais demorado. Porque senão ela vai ter que restringir muito da dieta para conseguir alcançar aquele peso. E esteticamente não vai ficar legal. E assim, deixa eu pensar. Tá. Uma outra coisa também que eu queria saber sobre questão de desempenho profissional. Vamos pensar em desempenho profissional, né? Qual que você diria que seria a relação, né, desse emagrecimento, dessa busca por hábitos saudáveis com essa melhora de desempenho profissional? Muita gente, quando a gente não tem uma alimentação boa, um sono bom, uma atividade física, a gente fica mais cansado, indisposto. E isso reflete no trabalho. Às vezes, depois do almoço, você fica com sono, você não consegue produzir direito. Então, os alimentos, quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente consegue nutrientes suficientes para nutrir o nosso cérebro, principalmente. Então, ômega 3, complexo B, algumas vitaminas ajudam nesse aumento dessa eficiência energética mesmo e ajudam na concentração, alguns chás. Então, eu vejo muito relato disso. Eu acordei mais disposto, não acordei durante a noite, eu trabalhei melhor, não tive aquele sono, aquele cansaço. E acaba influenciando o estresse também, né? Muita gente às vezes trabalha em casa, algo assim, e fica muito estressado no trabalho e desconta na comida. Então, quando a gente tem uma alimentação saudável... Tipo uma compulsão alimentar. Exatamente. Quando a gente tem uma alimentação saudável, isso acontece com menos frequência. Então, isso influencia também no trabalho, né? Na sua demanda no trabalho. Como que identificar, né? Aproveitando que a gente falou disso, como que a gente consegue identificar assim? Porque eu acho que a linha, assim, é muito para quem tá fora, né, para você fazer acompanhamento, por exemplo, é muito fácil, né? Você bate o olho e na primeira conversa você já entende o que está acontecendo com a pessoa, né? Se ela está tendo um princípio de compulsão alimentar, se o estresse dela está fazendo ela comer mais, se alguma ansiedade, ou às vezes não, às vezes porque a pessoa realmente, ela chama de prazer, né? O prazer dela é comer de forma compulsiva, de forma descontrolada. E como que você consegue definir isso assim? E você chega a passar, as pacientes falam, você está no princípio de compulsão, você está completamente descontrolado. Né? Se a gente for avaliar em números, né, avaliar em questão de massa magra, de massa de gordura, e for avaliar, consegue perceber que a pessoa está no processo de obesidade, já se tornou obesa. Mas a pessoa às vezes não enxerga isso. Às vezes para ela, como eu posso falar, é completamente normal levantar e tomar um copo de Nescau, com pão com manteiga e bacon frito e tudo frito e tal. Para ela isso é normal. Como que você identifica isso? Como que você passa para ela esse diagnóstico, vamos falar assim? Você, olha, você está no processo X. Ou então não, você começa a trabalhar e depois você começa a apresentar. Geralmente, eu pergunto para ela assim, se tem um hábito de beliscar. Que às vezes a pessoa não lembra assim, mas toda hora que vai na cozinha, belisca alguma coisinha. Eu pergunto pra ela, você é ansiosa, estressada? Eu sou. E quando você tá assim, o que você faz? Eu como um chocolate, passo ali, tomo um sorvete do maior. Então isso já são pequenos sinais. E aí quando eu percebo esses sinais, alguns pacientes falam realmente que já são compulsivos, outros não têm tanta noção. E aí eu passo uma ferramenta para ele realmente escrever. Hoje eu tive um estresse no trabalho, uma ansiedade, e eu comi uma barra inteira de chocolate. Então, até para ele ter noção mesmo do que ele está fazendo, porque às vezes na rotina a pessoa não presta atenção em nada. Então, para ele escrever realmente o que ele está comendo naquele momento, às vezes a
pessoa não sabe o que é fome, o que é vontade de comer, não sabe só porque tá vendo quer comer. Então, isso, principalmente em pessoas que precisam emagrecer, tá tudo bagunçado. Então, eu passo essa ferramenta para realmente ela descrever o que ela tá sentindo e qual que é a atitude dela frente àquela situação. E aí, em relação ao diagnóstico, essa parte comportamental, né, psicológica, eu não posso fazer o diagnóstico, né, mas eu sempre indico para um psicólogo, para a pessoa fazer um acompanhamento mesmo. E ela descobriu o real motivo, que às vezes é motivo, é desde criança, algo que ela escutou, alguma coisa assim, e isso influencia o comportamento dela hoje. Entendi. E também isso é importante, porque às vezes a pessoa, ela nem tinha um princípio de estar acima do peso ali na infância, mas a longo prazo, que dá para perceber também que algumas pessoas, a maioria delas, depois de uma certa idade, principalmente quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente acaba desregulando todas as outras áreas, né? A alimentação, a atividade física, e isso impacta muito na questão de ganho de peso, né? Falta de controle. Uma coisa que eu venho percebendo, né? Porque agora eu estou fazendo acompanhamento com você, né, nesse tempo aí, mas eu sempre gostei do assunto, né, nutrição, sempre gostei do assunto de esporte, prática de atividade física e tal. Tem nada a ver com a minha área de trabalho atualmente, mas sempre gostei, sempre me interessei. Mas é muito diferente ter outro olhar, é muito diferente você ter uma pessoa te analisando, uma pessoa ajustando a sua dieta, ajustando os seus treinos, porque realmente a gente se sabota muito, nós temos uma tendência muito de se sabotar. Então assim, hoje eu consigo ver onde eu erro na alimentação, em que eu como menos, ou que eu como mais que eu deveria, quantas vezes na semana isso acontece, porque eu tenho acompanhamento. Sem acompanhamento, então, isso seria praticamente impossível, né? A gente fica se enganando aí, às vezes consegue um mínimo resultado, mas longe do que seria capaz de conseguir. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu só comi um negocinho, eu só comi, mas isso acontece todo dia. Então o que você faz todo dia influencia no seu resultado. Às vezes ela fala assim, mas eu fiz atividade física 2 vezes na semana, mas você pediu iFood, uma pizza, comeu inteiro 3 vezes na semana. Então não tem como. Esses pequenos hábitos, a gente tem a tendência a botar e falar assim, mas isso aqui não vai piorar, não vai fazer nada, né? Mas quando a gente não presta atenção nisso, isso acontece todos os dias. Então, se todos os dias, por exemplo, você tem o hábito de comer uma barra inteira de chocolate, isso no final de semana pode ser 1000 calorias. Às vezes uma coisa que você fala assim, isso aqui é bobinho, e é o que pode estar atrapalhando o seu emagrecimento. Quando a gente pensa no emagrecimento também, né, até questão de resultado, é melhor pensar de forma diária, semanal ou mensal? Como você trabalha isso? Você falou, essa questão de acúmulo de calorias, né? Às vezes a pessoa, vamos pensar nessa, é impossível isso, né? Vamos pensar, a pessoa comeu certinho ali 6 vezes na semana, no 7º dia a pessoa destruiu, que ela chama de dia do lixo, literalmente o dia do lixo, não é nem refeição do lixo, não, né? Como que isso impacta assim, na alimentação da pessoa? Como isso impacta no resultado dela? Vamos supor que uma pessoa para emagrecer precisa comer 1.500 calorias diariamente para emagrecer. Se ela fez isso 6 vezes na semana e no domingo, por exemplo, ela pegou e comeu, deixou o dia inteiro livre e comeu 3.000. Então isso já é o dobro. Então isso ao longo do mês, esses 1.500 toda semana a mais, pode influenciar, pode ser às vezes 2 quilos a mais. Entendi. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa realmente tem a tendência, hoje eu fiz a dieta para se recompensar, fiz a dieta certinha toda semana, hoje eu mereço. Hoje eu mereço. Hoje eu mereço tomar sorvete, hoje eu mereço fazer alguma coisa, hoje eu mereço uma pizza. E aí ela não tem controle sobre o dia. Às vezes de manhã acorda mais tarde, aí na hora do almoço vai comer uma coisa, um tropeiro, uma feijoada, aí de tarde já toma uma quantidade grande de sorvete, por exemplo, de noite pede delivery, Um refrigerante, cerveja, um churrasco. Então, se a gente deixar só para uma refeição, é melhor. Então, por exemplo, a gente colocar 2 refeições livres na semana. Vamos supor que você prefere fazer no sábado e no domingo à noite. Beleza. Então você precisa fazer o café da manhã normal, igual do plano alimentar, almoço normal, café da tarde normal
normal e depois pedir o delivery. Porque quando você vai pedir alguma coisa e você tá com muita fome, você tendência a comer tudo. Né? Igual quando chega no supermercado, você tá com fome, você não tem noção. Que você pegar ali e matar sua fome é o quê? É. Então, esse dia totalmente livre é um perigo para a pessoa, porque ela não vai ter noção de quantidades, ela não vai ter noção do que ela comeu. E depois você perguntar, fala assim, fulano, o que você comeu nesse dia que você deixou livre? Ah, eu comi um pouquinho aqui, ela não vai ter noção de quantidade, e ela vai subestimar do que ela está comendo. Ah, foi só um pouquinho. Ah, o churrasco, mas eu comi só carne, proteína. Então ela tem essa tendência de reduzir o que ela está comendo, entendeu? E como que você está fazendo hoje em dia? Como é que está sendo a sua alimentação? Como é que está sendo os seus treinos? Qual o processo que você tem passado agora? Hoje em dia eu estou em processo de emagrecimento, né, reduzir gordura. E aí na minha dieta tem geralmente 1.600 calorias, né? E aí agora eu estou fazendo 2 refeições livres na semana, estou até puxando a rédea um pouquinho que eu estava me deixando um pouco mais livre nessa parte e eu senti que eu precisava melhorar para ter resultado realmente. E com os treinos de musculação, aeróbico tem que melhorar, mas aos pouquinhos mesmo, porque se a gente fizer de um dia para o outro, mudar tudo não vai acontecer. Então, eu fiz minha própria dieta, então daqui a um mês a gente tem avaliação. Então, está sendo bem legal esse processo, está sendo bem legal assim, para eu entender um pouco mais do que o paciente passa, né? Porque às vezes tem vontade de comer algo diferente, alguma coisa, mas sempre tem que voltar no que... Vai negociar a sua dieta. Exatamente. Então, porque quando você negocia, você está negociando seu resultado, negociando o motivo que você quer emagrecer. Então, está sendo bem legal esse processo. E o que fazer, por exemplo, se eu estou ali seguindo minha dieta, estou seguindo meus treinos, seguindo certinho, eu errei. E aí eu errei no começo do meu dia, né? Logo de manhã. O que eu faço? Eu largo esse dia e começo no outro dia, o que você recomenda? Se os seus pacientes chegam a te perguntar aí, você chega a entrar nesse quesito, como que faço? Então aí uma semana, não vamos piorar a situação. Uma semana estressei com o trabalho, estressei com tudo, cansei desse negócio de dieta, de pesar a comida, o que eu faço? Tem que voltar. A única coisa, porque muita gente fala assim, eu exagerei uma semana, viajei, por exemplo. Isso acontece. Viagem em fim de ano, né? Quando volta a rotina normal, quero fazer um detox, quero ficar em jejum, quero não sei o quê, vou fazer 3 horas de cardio, né? Mas o importante é voltar ao normal, porque aí seu organismo vai conseguir, o seu metabolismo vai conseguir voltar a funcionar normalmente, às vezes quando exagera por um tempo, a pessoa já se sente mal. Então, às vezes, um pouco mais inchado, o intestino funcionando. Então, é importante voltar. Mesmo que você não volte 100%, pelo menos nas principais refeições e água. Principalmente, o pessoal esquece muito. É engraçado também falar que, às vezes, a pessoa que vai iniciar um processo de emagrecimento, eu passo muito por isso, né, na questão de tentar ganhar peso, que é comer, assim, acha que vai parar de comer, só que na verdade, quando você calcula ali tudo, né, calcula macro, coloca a quantidade certa de proteína, a quantidade certa de carboidrato, quando você coloca a quantidade de comida, parece que a pessoa ela sente que está comendo muito mais do que ela comia antes, né, tem a questão da absorção. E já aconteceu isso, eu tenho dificuldade para comer, eu para ganhar 1 quilo é uma luta, assim, tenho que comer muito, mas tem desses relatos, né, assim, nossa, eu achei que eu ia comer menos, estou comendo mais, não estou entendendo. Isso é um grande mito, né, porque antigamente, quando a gente falava de emagrecimento, pesquisava alguma coisa, era assim, um creme crack com um negocinho, com iogurte desnatado, um trem ruim, assim, né. E aí, quando a gente passa a real quantidade de pessoa, ela realmente toma esse susto. Nossa, não sabia que eu ia comer isso tudo, né? E tem gente que, por conta própria, reduz. Quando a gente pensa em comida mesmo, arroz, feijão, pão, carne, o volume é maior. Quando a gente pensa, por exemplo, uma batata frita, às vezes, um potinho de batata de fast food já são 500 calorias. Então, o volume é menor, mas a quantidade de calórica é maior. E quando a gente pensa em verdura, em carne, em arroz, feijão, ovo, por exemplo,
Então, por exemplo, 100 gramas de morango é 50 calorias. E aí quando você vai ver um pedaço assim. Então quando a pessoa coloca realmente a quantidade, ela assusta, senão você vai engordar. Aí a tendência dela é reduzir por conta própria. Mas aí eu sempre explico, olha, se você reduzir isso aqui, seu metabolismo não vai funcionar direito. Porque ele já estava ali só consumindo bobeira, só consumindo coisas com alta densidade calórica. E agora ele está mudando. Então, normalmente a pessoa, nessa primeira semana de mudança, ela sente essa necessidade de comer alguma coisa diferente, né? Mas aí tem que sempre voltar e comer realmente a quantidade. E tem gente que peca muito, come só, por exemplo, no almoço, arroz, feijão, a carne, esquece a verdura. Aí começa a sentir fome. Quando acontece isso, você pode ter certeza que a pessoa não está comendo a verdura. Porque a verdura que tem fibra, que vai dar saciedade. Então, a pessoa tem que realmente confiar no nutricionista e seguir a quantidade ali. Porque se ela começar a reduzir por conta própria, o metabolismo dela vai parar, né? E não vai emagrecer. A saciedade é algo muito importante para quem está, principalmente no processo de emagrecimento, né? Na verdade, quem está em ganho não tanto, né? Não sei, mas para quem está em emagrecimento é bastante, porque a pessoa está acostumada a comer, vamos falar assim, até está estufada, né? Comer assim, não cabe mais comida. E aí, às vezes a pessoa vai nesse acompanhamento e fala assim, eu vou comer menos, sabe o que eu vou fazer? E dá uma certa ansiedade, um certo estresse pela quantidade reduzida de comida. Então, se ela não foca nessa questão da saciedade, ela com certeza vai se sentir prejudicada, né? Vai sentir que não está tendo efeito, na verdade, né? Isso vai dar nas verduras, né? Principalmente nas verduras, aveia, chia, linhaça, né? Fibras. E a proteína também, tanto feijão, da carne, né? Então, isso são alimentos que ajudam na saciedade. E aí, uma coisa que às vezes a pessoa, por exemplo, não coloca a quantidade de verdura que eu prescrevi. E aí a tendência dela é ficar beliscando alguma coisinha toda hora, porque não ficou associado. Então isso aí atrapalha. Então tem muita gente que às vezes deixa passar essa parte, achando que é uma parte boba, né? De dieta, de uma alimentação saudável, e fica com fome, né? E quando fica com fome, aí começa a comer outras coisas, aí desajusta tudo. Fala pessoal, muito obrigado por você que ficou aqui até o final desse vídeo. Espero que a gente possa ter contribuído, espero que você possa ter aprendido bastante. Comenta aí embaixo o que você aprendeu no vídeo de hoje, comenta aí embaixo como que tem sido nessa nova coisa de emagrecimento, de ganho de massa muscular. E Mariana, onde que a gente pode se encontrar? Quais são suas redes sociais? Eu atendo presencialmente aqui em BH e online também todo mundo. E no Instagram, @MarianaNutriBH. Tem Facebook também? Não. Beleza. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.